Oi, gente, tudo certo por aí? Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um momento de aulas aqui no nosso percurso, compreendendo a superfície terrestre nas nossas aulas de geografia. Eu sou o professor Jefferson, estou aí com vocês, estamos agora na unidade 3, finalizando, na verdade, né, essa terceira parte aí dessas nossas aulas, onde nós podemos verificar várias informações aí sobre a realidade atual, as características do mundo, certo? Esta, portanto, é a nossa aula de número 21, a nossa revisão para a nossa avaliação, beleza? Vamos retomar algumas informações que nós vimos aí sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a realidade que nos cerca, o que ela tem aí de bom ou de ruim para nos mostrar. Vamos lá. Pessoal, ao longo da nossa vida, né, ao longo da nossa rotina, no contato com outras pessoas e com outras culturas, tem sido muito comum a gente conhecer dinâmicas diferentes da nossa, né, realidades diferentes da nossa. Aqui no Brasil, quando a gente olha só o território brasileiro, né, sem olhar aí para o mundo, mesmo dentro do território onde a gente vive, existem muitas diferenças. É como se houvessem vários Brasis diferentes, né? Várias realidades, né? Que compõem esse grande caldeirão aí que é o território brasileiro. Pessoas com etnias diferentes, pessoas com características culturais diferentes, e isso também abre margem para a gente entender o Brasil como um país que tem, sim, muitas diferenças de renda, de qualidade de vida. E é isso que nós vamos retomar, né, agora, nesse começo da nossa revisão. Vamos dar uma olhada que a questão da desigualdade, ela é uma característica do território brasileiro, né? É muito forte essa desigualdade. Então, no território brasileiro tem sido muito comum observar situações como essa, né? Dentro de uma mesma cidade, a gente verifica que situações como essa que estão aparecendo na imagem, elas são muito comuns. Você tem ali, de um lado, grandes prédios, grandes construções, né, tudo muito moderno, tudo muito bem organizado, né? E do outro lado, na outra parte, a gente vê casas muito humildes, casas que foram construídas, às vezes, de qualquer forma. Então, essa é uma realidade que tem sido muito comum, né, dentro da dinâmica brasileira. Então, gente, a desigualdade social, ela é uma marca do Brasil. É muito comum a gente ver grande parte da população brasileira com uma renda baixa, né, a renda, salário, ganhos em geral, né? Ainda é comum ver pessoas que nem direitos assim relacionados à moradia, dignidade, à própria cidadania, né, questão de documentação, ter alguns direitos. Essas coisas ainda são desafios a serem enfrentados pelas prefeituras do Brasil, né, enfim, os governos, a presidência de maneira geral. É algo que é muito complicado, como nós falamos, inclusive, como nós sabemos, inclusive, com relação à realidade brasileira, né? Quando você tem um número muito grande de pessoas vivendo numa cidade, as oportunidades acabam sendo mais difíceis, né, de chegar para todo mundo. A gente chega, por exemplo, aí nessa informação, isso é de 2019, mas ainda vale até os dias atuais, né? O Brasil com a segunda maior concentração de renda do mundo, né? Tem ali uma quantidade de pessoas, uma quantidade muito pequena de pessoas concentrando grande parte da renda nacional, do que é produzido. Então, essa é uma realidade que a gente vê aí nas grandes cidades brasileiras o tempo todo. Quando você tem aí condomínios de luxo, né, fechados, né, você tem ali lojas específicas para determinado público, né? Você tem certas categorias de produtos, né, de serviços ali, que é só gente que tem grana mesmo que consegue pagar, enquanto você tem uma grande maioria das pessoas recebendo um salário baixo, né, tendo ali aquelas convivendo com o que se tem, tendo que trabalhar com o trabalho que aparece, né? Então, uma coisa assim que é muito comum em uma mesma cidade. E essa realidade a gente também pode trazer para o Brasil. Olha só essa animação, se a gente fosse pensar, né, a riqueza do Brasil como se fosse um grande bolo, né?
uma grande fatia desse bolo, pessoal, fica na concentração aqui, dessa galerinha, né? Eu quero até ficar aqui, ó. Gostaria muito de ser parte dessa turminha aqui, né? Na verdade, mas apesar de tudo, você tem ali uma grande quantidade de pessoas, no caso lá os 40% mais pobres, né? Concentrando cerca de 10% da riqueza. É uma fatia muito pequena do bolo. Há algumas décadas atrás, pessoal, foi muito comum, né, quando haviam críticas ao governo, né, década de 80, né, por ali, 70, 80, era muito comum uma frase assim que o governo dizia, né, que era dita pelo ministro da Fazenda na época, né, o Delfim Neto, de que era necessário fazer crescer o bolo para depois distribuir. Né? Então, usando isso, a gente vê como pode até ter crescido. O Brasil é uma das maiores economias do mundo atualmente, mas ainda assim tem uma quantidade muito grande de pessoas que está tendo que viver do jeito que se dá, né? Do jeito que dá. Com o trabalho que aparece, né? Com a renda ali, para sustentar a sua família e com todas as dificuldades dessa categoria de pessoas, né? Dessa classe de renda das pessoas. Enquanto você ainda tem um conjunto de pessoas de maneira proporcional, bem menor, que vive as belezas do capitalismo, que vive aí as belezas da globalização, das inovações tecnológicas, né? Das inovações das redes de transporte. A vida é muito bonita para essa galera daqui. Né? É muito mais tranquilo. Né? Todas as pessoas têm problemas, como a gente já sabe. Todas essas pessoas aí, elas têm problemas. Né? Não vamos também dizer que a vida é 100% perfeita, porque não dá para ser 100% perfeito nunca. Mas tem pessoas que têm problemas num nível maior do que o problema de outras pessoas. Né? É um paralelo muito interessante que a gente consegue fazer aqui. Enquanto tem pessoas que o problema é o meu sapato está muito apertado, vou lá naquela loja comprar outro. Não gostei da cor dessa camisa, vou comprar uma vermelha ali que eu acho mais legal. Não gostei da viagem que eu fiz ano passado, lá para Bariloche, não gostei, muito frio. Vou para um lugar um pouquinho mais quente, acho que eu vou ali, né? Conhecer ali a Califórnia, ou então vou conhecer a Itália, né, que tem uma área mais agradável. Né? Esse tipo de problema, por exemplo. Né? Aquele meu funcionário é péssimo. Aquela minha empregada doméstica ali é péssima, ela fala mal, ela não sei o quê. Né? Vou trocar, quero outra, de preferência branca. Né? Esse tipo de problema, enquanto tem pessoas que têm problemas mais relacionados a perigos na moradia, onde se tem ali, né? Problemas relacionados a desemprego, né? A não ter uma renda, né? Problemas relacionados ali à própria rotina diária daquela pessoa, que traz uma sensação de urgência, de ameaça muito maior. Então, é dessas realidades que a gente está falando. E que a gente sabe que, na medida que o Brasil vai fazendo essas pesquisas, o censo, novas notícias vão aparecendo, novas decisões governamentais vão aparecendo, isso vai trazendo à tona a questão da desigualdade social, desigualdade de renda. Né? Então, isso que é muito importante da gente analisar, que o território brasileiro ele pode estar até evoluindo em determinadas situações. Né? Uma pessoa, a realidade da pobreza no Brasil há 50 anos atrás, 40 anos atrás, ela pode estar um pouco menos caótica hoje em dia, mas ela ainda existe. Por quê? Porque são mais de 200 milhões de pessoas vivendo nesse espaço e não está tendo como atender todas as pessoas ao mesmo tempo. É uma grande dificuldade, seja para o governo que for, né, ao longo do período aí da história do Brasil. Né? Vamos verificar agora aquilo que a gente falou agora há pouco. Né? Vamos verificar nessa tela agora, que mostra aqui a porcentagem de pobreza no Brasil, de pessoas que podem ser consideradas pobres. Ela teve uma diminuição, realmente, aquilo que a gente falou. Né? Vamos relembrar esse gráfico? Ele traz aí dados de 92 até 2017, período democrático do Brasil. Né? A gente não trouxe dados anteriores a isso, a gente tem ali período ali que passou por vários governos e a gente observa, esse é um dado da FGV Social, que usa um método um pouquinho diferente ali do IBGE, né? Ele considera cerca de R$200 por mês como sendo a linha da pobreza no Brasil, e nesse cálculo da FGV, a gente vê que lá em 92 a quantidade de pobres ali, né, girava em torno de 34, e aí a gente chega, né, com uma tendência de baixa que vai até 2014,
né, com cerca de 8% de pessoas. Então, os dados trazem para a gente isso. E a gente observa que a partir de 2015, né, foi um período um pouco difícil aí para a história do Brasil e tal, houve um crescimento, né, na quantidade ali de pobreza, né, do território brasileiro. Esses números eles deram uma piorada depois, né? No período ali de 2018 a 2022, houve prejuízos também, houve aumento nesses dados, né, o que gerou também uma série de problemas, né, com relação à quantidade de pobreza, pessoas com pouco acesso a determinados serviços, né? Houve ameaças, por exemplo, de medicamento, né? Houve ameaças ali, foi muito comum no período recente, né? Pessoas comendo osso, né? Girou a notícia aí ao longo do tempo, né? Uma situação ali que até então, doenças antigas voltando, né? Uma coisa que já estava sanada, né? E voltando aí devido a dificuldades na vacinação e tudo mais, a questão da Covid, tudo isso prejudicou muito mais a população pobre no território brasileiro, né? Aquilo que a gente falou, né? Os problemas daquele 1% lá são totalmente diferentes, né? Muito provavelmente não passaram por esses problemas que a gente passou aqui, que a gente comentou agora há pouco, né? Então, qualquer coisa que é feita ali que gera, nem que seja 1% de perda, milhões de brasileiros que acabam também se prejudicando com relação a isso. Então, é muito difícil, né? Não importa o governo, né? A gente não está falando de governo específico, mas cada governo federal, estadual, municipal, ele tem que ter esse tipo de comprometimento em reduzir desigualdades, em melhorar a vida, principalmente das pessoas mais pobres. As pessoas mais ricas, elas já têm os problemas delas que são muito menores do que problemas de pessoas pobres, né? A gente está falando de dinheiro, basicamente. Pessoal, outra situação que nós vimos aqui ao longo das aulas de geografia, na unidade 3, né, foi com relação às características do mundo do trabalho, né? O trabalho também é uma coisa muito importante para a sociedade. A gente sabe que o trabalho ele foi mudando ao longo do tempo. Postos de trabalho que antigamente não existiam, hoje em dia já existem, e a gente vai retomar agora um período onde a indústria já estava muito tecnológica, né? Já estava muito bem organizada, que é o período da Revolução Industrial, né? Como a gente vai ver nessa tela aí, o pós-Segunda Guerra, quando surge uma forma de organização nas indústrias que modificou também os trabalhos de maneira geral. É o toyotismo, né? Uma característica principal do toyotismo é a questão da produção flexível, o chamado just in time, quando você tem a produção só se tiver demanda, ou seja, só vai ter produção se tiver pedido para aquela fábrica poder produzir, né? Isso causa, como está escrito aí no segundo tópico, a redução ou a eliminação dos estoques, né? As matérias-primas são usadas ali por aquela fábrica para fazer 100 geladeiras, 200 televisores e pronto. Não fazer 1.000 televisores sem ir para lugar nenhum, sem ficar no estoque. Então essa foi uma modernização que aconteceu ali por volta dos anos 70, 80 nas indústrias e que tem sido usada até hoje, né? O método toyotista de produção. A gente tem também outra característica desse período aí, que a gente vai ver nessa tela aí, que é a terceirização, né? Tem sido muito comum, aquela fábrica matriz, parte da produção ela é feita em outra fábrica, né? E isso acaba indo para aquela fábrica matriz, e até mesmo naquela fábrica existem funcionários que não são contratados diretamente daquela empresa, e sim são contratados por uma outra empresa para reduzir custos, reduzir questão de recursos humanos, né? Então deixa todos esses serviços para uma segunda empresa, para uma outra empresa, né? Questão de segurança, por exemplo, serviços gerais, né? Serviços de reformas, engenharias, enfim. Tudo isso também acaba sendo terceirizado, justamente para evitar com que a empresa matriz tenha várias preocupações ao mesmo tempo e se concentre só com aquela produção base, né? Outra característica são as células de produção, né? Que quando você tem equipes encarregadas de produzir aquela coisa e pronto, fechou. Né, a produção daquele produto ali é o setor de embalagens, é o setor da televisão, o setor da geladeira. E isso acaba, cada área tem um responsável por ele, tem metas para entregar aquilo ali dentro daquela mesma empresa. Né? Isso também ajuda
no avanço da produção das coisas. E os trabalhadores das indústrias, de maneira geral, também foram evoluindo com o passar do tempo. Não necessariamente tendo que montar certas coisas, e sim fazer outros tipos de trabalho. Por falar em trabalho, gente, a gente vai retomar agora aí nessa tela o que tem sido exigido de um trabalhador hoje em dia, né? Como os postos de trabalho nas fábricas deram uma reduzida e o trabalho no setor de serviços tem aumentado bastante nas cidades, né? Tem sido cobrado muito a questão da eficiência, né, das metas de produção, de você saber fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? De você ter o máximo de formação possível, né, para poder conseguir um emprego. Isso acaba gerando situações ali mesmo de estresse, né, em vários trabalhadores que têm que se sujeitar mesmo àquilo. Olha a imagem aí, né? Muitas demandas, muita coisa ao mesmo tempo e tem que obedecer. Recentemente, também no território brasileiro, a gente observa uma flexibilização nas legislações trabalhistas, uma discussão muito grande, né, com relação a contratos de trabalho, redução de direitos, né, funcionários trabalhando só por demanda, trabalhando só durante o fim de semana, e aí não tem aqueles direitos de um contratado formal, né, são as férias e tudo mais. Tudo isso porque, como a gente vai ver na próxima tela, né, o trabalho ele tem avançado de certa forma. Ele tem avançado de certa forma, né? Ele tem sido cada vez mais automatizado, então muitos postos de trabalho têm sido automatizados, substituídos por inteligência artificial, substituídos por máquinas que realizam o trabalho de maneira rápida, né? Então, as formas de trabalho que têm sido utilizadas hoje em dia está sendo voltada muito mais para essa questão de você usar a sua inteligência, usar ali, né, a proatividade para realizar determinada atividade e se manter, né? Isso tem sido motivo de muitas discussões, né, no mundo corporativo. Cada vez mais tem sido feitas muitas críticas, né, sobre a questão de cobrança, sobre metas e tudo mais, o quanto que isso gera na saúde mental de um trabalhador. A discussão atual sobre saúde mental em ambiente de trabalho tem sido uma coisa que vai sendo cada vez mais pesada, mais forte. Aqui no território brasileiro tem sido discutido bastante, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, né, para as pessoas deixarem de trabalhar numa escala, por exemplo, de 6x1, de segunda a sábado, né, e para uma escala reduzida, né, de menos dias ali de trabalho, mais dias de descanso, por exemplo. É uma coisa que é uma discussão que tem sido acontecendo, que está acontecendo, né? Então são muitos aspectos, né, desse trabalho, dessas formas de trabalho da atualidade, principalmente porque as novas gerações também têm exigido bastante, né, lugares ali que não permitam, não dá mais para aceitar, né? As gerações mais antigas tinham uma outra mentalidade, né? Não interessa, tem que aceitar, tem que trabalhar, tem que obedecer, sim senhor, sim, me comprometo, né? Tudo certo, né? Mas hoje em dia a gente observa que tem acontecido uma mudança na mentalidade, né? Vamos dar uma olhada nessa tabela novamente, que mostra algumas profissões mais ou menos propensas à automação. Nós temos nessa tabela as profissões ali que têm mais probabilidade de acabar, viu, gente? Operador de telemarketing, pessoas que realizam cálculos, né? Numa tabela de Excel dá para fazer isso. Avaliação de seguros, né? Pessoas que trabalham como secretário jurídico, né? Para ajudar a escrever sentenças e tudo mais. Mão de obra agrícola, enfim. E nessa outra tabela, algumas profissões, algumas sugestões de profissões que ainda não tem como fazer automação, né? Pelo menos não a curto prazo. Os psicólogos, né? Cirurgiões, ainda que existam cirurgias automatizadas, mas mesmo assim, né? Ainda é uma atividade importante, por exemplo, emergencial, né? Coreógrafos, pessoas da arte, né? Assistentes sociais. Então, essas são algumas atividades que ainda permitem um certo longo prazo, né, no dia a dia dos trabalhadores de maneira geral, né, e é sempre uma discussão que existe bastante, né? E eu torço muito para que os professores, né, a atividade de professor continue durando bastante.